Fala galera, aqui é o Toré. Galera, tô aqui hoje para mostrar para vocês alguns exes aqui que eu comprei, que eu tô mexendo aqui, tentando montar um time para a Season 19. Vou mostrar algumas alterações que eu fiz aqui no meu plantel. A primeira coisa que eu troquei a minha planta. Agora eu tô com essa planta aqui. A diferença dela é que ao invés dela ter o Cattail, ela tem o Spice Surprise, né? O Hot Butt, a pimenta, que é uma carta que tem 90 de ataque, 50 de defesa e a habilidade muito boa, né, de desabilitar as cartas de boca. Ela custa 1 de energia. É uma carta que está muito dentro do meta. E essa planta aqui está muito dentro do meta. Apesar dela estar até barata, né? Ela é uma planta mais barata do que a que eu tinha. Eu vendi a minha, ainda sobrou um dinheiro aqui que deu para comprar essa daqui com folga. E por que eu troquei, galera? Eu vou falar aqui, galera, o meu ponto de vista, tá? Vou deixar bem claro que tudo que eu falar aqui é o meu ponto de vista. É o seguinte, o QT é uma carta excelente, que a função dela ali era principalmente duas que eu queria que ela cumprisse. Era a compra de carta, né, que é o efeito dela, que é muito bom, e ela ser uma custo zero para me auxiliar no roubo, né, para eu estar podendo fazer o roubo a custo de uma energia só, combando ela com Sirius. Com essa questão do roubo dava até muito certo, né? Eu tinha essa possibilidade de fazer o roubo com uma energia só, né? A custo de uma energia só, porque o roubo ele precisa ser combado contra a carta para ser ativado, né? E ele custa uma energia. Então, para você ativar o roubo, você tem que necessariamente jogar duas cartas. E você tendo a custo zero, né? Fica mais fácil ali para você estar fazendo isso. Você consegue tá muitas vezes usando a sua energia para outra coisa, né? Principalmente assim, na primeira rodada, eu gosto muito de gastar todas as energias na primeira rodada, para não dar chance do adversário roubar ali na primeira, na segunda. E aí às vezes eu conseguia mandar duas cartas de dano e um roubo, né? Usando o Cattail ali para poder ativar o roubo. Isso aí era interessante, sim, é bom. Eu perdi isso agora, né? Sempre que eu quiser o roubo eu vou ter que gastar duas energias. Beleza. E a outra coisa era a compra de carta, que é excelente, galera. Só que a compra de carta, ela é uma coisa que depende muito do Predict. E o que é o Predict, né? O Predict é a ação de prever a jogada do oponente. Então eu precisava muito acertar a hora certa que o cara vai mandar um dano de besta, um dano de bug, né? Para poder fazer a compra de carta. E isso não é fácil, galera. A gente acaba conseguindo prever muitas vezes, né? Mas muitas vezes a gente erra. E uma coisa que eu tento nos meus times é sempre ter o máximo de controle possível das minhas ações. Eu não gosto de depender de sorte, até por isso que eu não gosto de alguns backdoors, esses backdoors tipo o que mira o idol, que é o ocioso, ou o que mira o com menor escudo, porque você não consegue prever muito o que vai acontecer. E eu gosto de ter o controle da partida o máximo possível. Isso é uma questão pessoal, tá, galera? Então, com o Cattail acontecia muito isso, de eu errar o Predict. E muitas vezes eu usar o Cattail à toa. E aí você pode até pensar, falar, mas você usou uma custo zero. Mas a gente tem que pensar que a gente tem um baralho que tem 12 slots, né? Onde a gente pode ter 12 cartas. E você tem que tentar maximizar a qualidade das suas cartas. Como você tem 12 cartas e o jogo depende do draw, que é a compra, que é um pouco de sorte, mas se você monta um baralho onde suas cartas todas têm o máximo de utilidade possível, já não é mais sorte, né? É a sorte, mas com um pouco de competência ali. Então, buscando isso, ter um uso de uma carta que, ao invés de ter uma carta que às vezes eu possa acertar ou não o uso dela, eu troquei pelo Hot Butt, que é uma carta que não tem erro. Porque o Hot Butt é o seguinte, se eu joguei, eu vou ter 50 de escudo, 90 de dano e o Disable de boca. E pronto, é isso. Não tem essa de, vou acertar ou não. Eu só preciso estar vivo, né? Saber fazer o predict para ver se meu ex vai sobreviver para dar o ataque. Mas isso é muito mais fácil do que adivinhar qual o tipo da carta que o cara vai usar, no caso do Cattail. Então esse é o meu ponto de vista, né? Por isso que eu fiz essa troca. O resto aqui eu mantive, porque eu gosto, né?
O roubo é uma carta que eu tenho amor e ódio por ela, mas no momento eu prefiro manter do que trocar. O Aquastock é uma carta que eu acho excelente, eu acho que é a melhor parte de costas para a planta atualmente. E o Cactus também, que eu acho que é o melhor chifre de planta aqui, eu gosto muito. O Beach também é muito bom, mas eu prefiro o Cactus. Eu não gosto de planta com Leaf Bug, eu já tive. Algumas combinações eu até acho interessante, as combinações de Leaf Bug e uma outra ofensividade, talvez um Cutbunny, mas aí já tem esse plano de limitar um pouco o uso do Leaf Bug. Mas eu não gosto, eu acho que ela perde muita ofensividade, eu não gosto dela também sempre atacar paneiro, né? E no roubo ela tem desvantagem contra uma planta pura sempre, né? A planta pura sempre vai atacar depois e vai poder fazer o roubo ali, né? E outra coisa também que eu troquei minha planta, que eu já queria trocar a planta um pouco, galera, que é uma questão aqui que é interessante se analisar. Eu queria trocar minha planta pela questão do ID. Como eu gosto sempre da planta ser o mais lento possível, e já tinha um bom tempo que eu estava com aquela planta, o ID dela já estava começando a ficar baixo. Já tinha muitas situações que, em uma disputa de planta pura contra planta pura, a minha planta atacava primeiro porque ela tinha o ID menor. Então eu já queria trocar, mesmo se eu não trocasse por outra, eu ia trocar por outra igual, mas com o ID maior. Eu ficar sempre tendo essa vantagem de atacar depois ali, que é sempre interessante que o ID da planta seja o maior possível. No caso da planta com roubo, tá, galera? A planta com roubo de energia é sempre interessante que ela ataque por último, porque quem rouba por último fica com energia. Em outros casos de usar outra boca, já não é tão relevante isso, tá? Mas aí é isso, essa é a planta nova, é uma planta pura aqui, uma planta muito boa, muito forte e que tá barata e que eu indico para todo mundo aí que tem dúvida de qual planta pegar. Essa daqui é a minha indicação sem dúvida. Eu tinha comprado já esse Dusk, né? Esse Dusk aqui com cartas de réptil e inseto. É um Dusk muito bom. Já tinha feito até um vídeo aí com ele, tava com a intenção de usar ele, mas eu decidi que eu não vou usar ele mais. Porque eu não me adaptei, ele no time que não deu muito certo a composição que eu quero de besta no fundo, porque esse réptil aqui, ele era o quê? Qual que era a intenção? Réptil não, esse Dusk, né? A intenção era que ele fosse uma evolução desse réptil aqui. Eu queria que ele tivesse um pouco mais de dano contra a planta para auxiliar no dano da planta, de matar o tanque inimigo. Eu queria que ele tivesse mais velocidade. E eu queria que... na verdade era isso que eu queria. Eu não queria inicialmente o legging, tá? Nesse cara aqui, eu queria o incisor. Só que quando eu fui comprar, o incisor estava caro e eu vi esse daqui por um preço bom, tá? Que estava até bem abaixo do mercado, comprei ele. E até gostei de usar, ele é um X excelente, entendeu? Um X que eu indico também. Mas na composição que eu quero para jogar com uma besta backline, eu preciso de um X que consiga conter mais. E aquele X lá, ele perdeu força defensiva. Porque esse cara aqui, por ele ter o Scale Dart que tem 60 de defesa e o Desarme com 40, ele é mais defensivo do que esse aqui, que tem 30 no Allergic Reaction e 0 no Mystic Rush. Então, contra time de peixe, que é um time que eu preciso ter muito counter, porque eu jogo com a besta no fundo, e a besta não vence um peixe no X1 ali, em quesito de se eu estiver numa situação de igualdade, eu posso vencer assim, como eu já venci muitas vezes aí, usando o Golda, né, para eu poder ter sempre vantagem, chega com bem mais cartas, chegar com 4 cartas, contra duas de um peixe, e um peixe já também com algum dano, já também, para eu conseguir levar ele com a besta. Mas numa situação de X1 da gente chegar com 4 cartas, ele com 4 cartas o peixe leva. Então eu preciso ter muito counter de peixe no time. E esse cara aqui não estava segurando muito bem peixe. Ele segura, mas não o suficiente para quem quer jogar com uma besta no fundo, né? Principalmente com a minha besta que eu estava usando ali. Então eu cheguei a achar até que fosse questão de dano, né? Faltava dano na minha besta. E acabei trocando essa besta aqui. Eu comprei um cara que teoricamente será um substituto dela. Eu acabei comprando esse Mac aqui. E qual que era a ideia desse Mac? É um cara bem mais rápido, que era uma coisa que a minha besta já tem 42, então eu perdia muito, né, essa questão da speed,
Principalmente para outras bestas, me dava muita raiva, às vezes eu perder para uma besta só porque ela era mais rápida, eu chegava até em condição melhor no final, e às vezes uma besta de 43, de 45, tá tendo muito réptil, muito Dusk, né, nesses times de veneno, e eles são rápidos, né, 45, 46, 44, até 47, e muitos répteis, Dusks, né, rápidos, né, então eu preferi pegar um X aqui, que como é um X frágil, né? Diminuir um pouco essa fragilidade, fazendo com que ele ataque primeiro na maioria dos casos, né? Então peguei esse Mech aqui com 49 de speed e que tem um conjunto ofensivo e defensivo interessante. E ele consegue dar muito dano, porque ele tem o Cuco, né? Que dá um buff de 20%. Ele tem aqui o Ronin, que bate muito forte. Tem o Nut Nut, que quando combate, que também bate muito forte. E tem umas defesas interessantes, né? O Nut Nut 30, aqui o Cuco tem 40, então ele consegue subir um pouco de defesa. Eu peguei esse cara aqui que ele tinha um olho de réptil, então ele aumentava um pouquinho o HP, né? Ele tem 34 de HP. E mesmo assim mantinha uma velocidade bem alta. As outras partes dele aqui são de besta, né? Ele tem uma orelha de pássaro, né? Para ter essa velocidade. E é um cara que consegue causar muito dano. Esse Ronin aqui com buff bate muito forte. O Nut Nut com buff bate muito forte. E fiz essa troca. E aí tava jogando com esse Dusk, né? Esse Dusk no meio. E tava usando a outra planta de Queteio. Desculpa. E o Mech no final. Mas aí não tava dando uma liga interessante. Aí eu até cheguei a achar que poderia ser a planta, troquei a planta. E mesmo assim continuei achando que ainda estava contra time de Double Peixe. Eu tinha ficado um pouco fragilizado por causa desse Dusk aqui. Porque ele, apesar de ser muito tanque, ele não é tão tanque quanto esse réptil. Então o que aconteceu? Eu vou mostrar para vocês aqui no histórico aqui. Vamos ver aqui. Tá, aqui ó. Aqui eu tava usando aqui a minha planta do Ticketail ainda, né? Dá pra ver pela orelhinha dela aqui, e ela também era peludinha, né? A outra agora ela é a careca. Aí aqui, beleza, tava jogando com o time, vitória, 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 né? O time tava indo bacana. Só que aí eu comecei a subir, pegar uns caras melhores, e aí começou aqui, derrota, 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 derrota. Aí eu apelei, troquei o Dusk pelo réptil. Vitória, vitória, vitória. Aí eu falei, cara, não, tem que tentar mais um pouco. Voltei o Dusk, consegui uma vitória. Aí vim aqui, derrota. Nessa hora que eu já tinha trocado, já que eu tinha jogado com... Por que aqui eu decidi tentar aqui jogar com o Dusk de novo? Porque... Espera aí que eu entrei na partida aqui sem querer, galera. Por que eu decidi ali voltar a usar o Dusk? Porque aqui, ó... Cadê? Aqui eu ainda estava usando a outra planta. Aí eu falei, não, deve ser a planta, eu vou trocar de planta. Aí troquei de planta, fiz o teste aqui com o réptil, ganhei. Aí falei, não, agora eu vou voltar o Dusk com a planta nova e vamos ver. Aí deu até certo aqui na primeira. E até foi uma vitória que eu achei bem importante, que foi contra um Double Anema de Double Talk, né? Duas coisas que me atrapalham muito no final, né? Double Anema e Double Talk, né? Pra mim que jogo de besta, agora de Mech, né? Que são extremamente frágeis. Aí consegui uma vitória, beleza. Vim aqui, joguei uma derrota, falei tranquilo, vamos testar o time mais. Derrota, 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 derrota. Aí apelei, né? Voltei o réptil, né? Ainda peguei duas derrotas com o réptil, mas aí estabilizou, né? Entendi aqui a planta com o réptil, como que elas tinham que funcionar. E aí vitória, vitória, vitória. Uma derrota aqui para um time de Double Peixe, mas foi uma vitória, foi um jogo bem disputado. E aqui depois vitória, vitória. E aí gostei dessa formação. Essa formação aqui que eu vou até entrar nessa última partida aqui. Para mostrar para vocês a formação aqui. Vou dar um pause. Aí o seguinte, né? A planta, o réptil e o mech, né? Qual que é a intenção aqui?
a planta que tem um dano razoável, roubo de energia, ganho de energia, né? Principalmente contra peixe ali, né? Principalmente não, né? Contra peixe especificamente, que é uma fraqueza do meu time por usar esse backline aqui. O réptil puro também, para tancar peixe também, mas ele consegue se jogar bem contra outros times aí, outros exes, né? Eu tenho que ver agora que eu tô aqui no 2100 aqui, galera, de troféus, né? Tá um pouco baixo. Se eu subir um pouco mais, eu vou começar a pegar mais times com réptil de poison, né? E aí esse cara que começa a ter um pouco de problema, esse mid, porque ele falta um pouco de dano para ajudar. Mas agora eu tenho esse backline que tem dano de sobra. Então a intenção é que os dois caras da frente que ajudar bastante contra peixe, porque o cara do fundo não faz nada contra peixe. E contra times de réptil e contra times de planta, que esses dois da frente teria dificuldade, eles fazem a parede, porque eles são muito tanque, para esse cara do fundo reinar e bater em todo mundo. E num caso assim, contra esse aqui, que é um backline interessante, né, que não é nem um réptil, nem um peixe, o time aqui mostrou uma composição interessante de conseguir fazer isso, fazer a parede para esse cara juntar energia, e mesmo ele, não só ele, né, o réptil também mostrando que tem ofensividade para ser competitivo aqui acima dos 2.000 troféus aqui. E né, porque eu terminei a season com o time que era aquela besta de 42, esse réptil e a planta de QT, eu terminei com 2.340 troféus ou 2.400 troféus. Não tô lembrado, que eu posso olhar aqui depois que a gente analisar aqui essa partida. Então eu vou dar o play nessa partida aqui para vocês verem um pouco do time em ação aqui. Eu comecei aqui tentando aqui, arriscando 2 roubos, né? Porque quando vem 2 roubos é irresistível de tentar, não tentar essa jogada. Acabou que até que não ia dar muito certo, né? Mas pelo menos eu consegui aqui fazer uma defesinha aqui na planta. Aqui logo depois eu já vim com um dano interessante aqui do Mech, né? Soltei o combo de Nut e soltei mais um cactus aqui, né? Para tentar já dar cabo nessa planta e usando a planta e o auxílio do Mech, né? A planta dele aqui até, curiosamente, é uma planta de Cattail, né? E Beach. Uma planta bem parecida com a que eu tinha. Pumpkin também, né? De diferente. Consegui eliminar a planta aqui com o meu Mech. Ele aqui com um time de double descart, né? Bem chato, né? Principalmente contra o meu time, que eu preciso de ter cartas, né? Eu preciso ter a custo zero ali do meu Mech. Pra fazer ele rodar ali e bater com bastante força. Fiz aqui uma jogadinha mais só para tirar um speed ali, né? Manter essa vantagem. Eu já sabia que podia vir esse Gravel End. Por sorte que eu já tinha um Iguana, veio outro, né? O que deu para dar um dano bacana e compor a minha defesa aqui muito bem. Ele tentou um dano aqui, o dano máximo dele aqui com esse réptil, que é um réptil bem interessante até, galera. Aqui eu já precisava tirar esse réptil, né, para me chegar logo ali, porque eu tinha que chegar no cara de Gravelante antes do meu réptil morrer, porque senão ele dá Gravelante no meu mech aqui complica bem. E esse réptil é muito tanque, né, galera, muito forte, as cartas muito defensivas, uma velocidade interessante, ele tem 43, o máximo que chegaria um réptil desse é 45, mas aí ele perde um pouquinho de HP, que não chega para prejudicar. Mas eu tenho esse com 43 mesmo, com 45 na época era um pouco mais caro e eu gosto dele. Com 43 não acho que é uma velocidade ruim, é um mid, né? Já fica acima das bestas padrão, mas se tivesse 45 seria melhor, que aí passaria a besta de 43, né? Facilitaria minha vida em casos que tenha a besta e ele ataca primeiro. Aqui o réptil muito tanque, né, cara? Ressaltar isso de novo, segurou bem aqui e ainda segurou o last stand. E eu tinha levantado, né? Eu não falei nada, mas não sei se vocês perceberam. E durante a partida eu fui levantando o buff de ataque, né? Até eu chegar no mais 3. Por que eu fui fazendo isso? Porque eu sabia que quando eu fosse bater naquele inseto, ele ia tancar bem. Porque o inseto e a besta são de classes do mesmo grupo, né? Então eles não têm vantagem, né? Bate o dano base.
Então eu queria bater bem forte, porque eu sabia que se eles, quando eu chegasse no X1 e eu tomasse o Gravel Entry, eu ia ficar numa desvantagem muito grande. Então eu queria matar ele de uma vez só. E eu ia conseguir ali, com certeza, né? Porque o Raptor ficou em last stand. E eu tava com mais 3 de ataque. Tinha carta pra eu poder mandar 2 Ronin e 2 Nut, né? Então ia dar dano pra caramba nele ali. E ele acabou até quitando a partida. E as partidas que eu fiz antes aqui, essas vitórias aqui, foram bem consistentes também. Eu não vou mostrar, esse aqui vai ser um vídeo mais rápido mesmo. Queria mostrar só isso aqui, falar um pouco dessas alterações do time, do meu pensamento para montar um time, né? Ainda não está finalizado, mas eu estou gostando do desempenho desse trio aqui. Eu vou testar ele mais. Estou aqui com 7 energias. Acho que eu vou até gravar aqui, mas deve ser outro vídeo. E é isso aí, galera. Valeu. Obrigado aí por quem que assiste aí, quem dá o like. Valeu aí por quem também é inscrito. E quem ainda não é inscrito, quem ainda não dá o like, comece aí a dar o like, se inscreva para poder acompanhar o canal. E tamo junto, galera. Forte abraço aí, valeu.